Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação, nosso abraço através da graça e da paz de Cristo Jesus, a sua vida e a toda a sua família. Estamos de volta para mais um momento de estudo da Palavra de Deus em escola dominical, aqui na Catedral Evangélica de São Paulo, a nossa primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. E é com alegria que chegamos até você nesta hora, para juntos aprendermos um pouco mais sobre esse tema que estamos estudando a respeito da violência e paz à luz da Bíblia. Esta é a nossa segunda lição desta série de 9 estudos que estaremos trabalhando durante todo esse mês e também o mês de julho. E na semana passada nós aprendemos um pouco sobre o uso da força ou da violência a partir da ideia de que isto nada contribui para a pacífica convivência entre as pessoas. Muito pelo contrário, a violência e o uso da arma só alimentam um mundo hostil e ávido pela guerra. Este foi um tema geral que trabalhamos e aprendemos juntos na semana que passou. Hoje estudaremos também, à luz de um texto bíblico, a origem de todos os conflitos que envolvem as relações humanas. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, descobrimos ali que as crises familiares, elas têm suas origens das mais diversas formas. Por exemplo, a questão da vaidade, a questão da soberba, a inveja, o ciúme e assim sucessivamente. Tais crises trouxeram à primeira família da história humana somente sofrimentos, angústias e perdas irreparáveis. Tudo isso nós trataremos de uma maneira bastante breve, resumida, até por uma questão de tempo, na nossa aula de hoje. E queremos convidá-lo a ficar conosco neste momento de aprendizado da Palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto bíblico, que será utilizado como texto básico, livro de Gênesis, capítulo 4, do 1º até o versículo 16, nós vamos orar suplicando a orientação, a direção de Deus para esse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este dia, por esta hora, por esse tempo de estudo da tua palavra. Precisamos, ó Deus, da tua orientação, da tua direção, da iluminação do teu Espírito, para que tudo o que aqui estudarmos seja também, ó Deus, na nossa vida, um instrumento de orientação, de direção, um instrumento de libertação diante da violência que vivemos neste mundo em que estamos. Dá-nos, ó Deus, da tua sabedoria, abençoe o teu povo que nos acompanha nesta hora, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar a leitura bíblica que faremos no livro de Gênesis, capítulo 4, do 1º até o 16. É um texto um pouco longo, mas nós verificaremos a importância dele diante do assunto que estaremos tratando durante todo esse tempo. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Esse é o texto que narra o primeiro grande conflito e, por que não, o primeiro grande momento de violência da história humana registrada pela palavra de Deus. Que história! Quero convidar você a deixar a sua imaginação construir esta cena em seu pensamento, em nosso pensamento neste momento. Pense comigo no antes e no depois da vida desses nossos primeiros pais, no estado emocional de cada um deles, como ficou o ambiente naquele lar após as notícias deste relato tão triste, dessa situação que envolveu a morte de um dos seus filhos, enfim, o ambiente daquele lar naquele instante e a partir daquele momento. A violência criou um clima de luto. Aliás, a violência sempre produz luto, e isto dos mais diversos sentidos, pelas mais diversas maneiras. Ali, sonhos, projetos, esperança, filhos desejados, também foram sepultados diante daquela notícia tão triste, diante daquilo que acontecia naquele primeiro lar, daquilo que aconteceu naquele primeiro lar. De repente, naquele momento, aqueles pais que tinham 2 filhos ficaram sem nenhum. Um por estar morto, outro por tornar-se um fugitivo da sua própria história. Cabe, no início desta nossa aula, a observação de um dado muito importante que envolve a nossa sociedade brasileira e até mesmo de uma maneira mais específica em nosso estado, no estado de São Paulo. Pesquisas mostram que cerca de 70% dos adolescentes presentes na antiga FEBEM, hoje Casa Lar,
são provenientes de igrejas e famílias evangélicas. Importante também destacar que a maioria dos menores infratores tem nomes bíblicos. Pense nesta realidade, nesses dados que estamos trazendo para a nossa reflexão nesta hora. Parece-me que estes dados revelam que alguma coisa está muito errada em nossas famílias e até mesmo em nossas igrejas. Eis alguns dos sintomas daquilo que podemos chamar de degeneração familiar que se nos apresentam nesses dias. São crises, são desencantos, são desilusões nos casamentos, a questão dos divórcios, crianças abandonadas, filhos irreverentes e indiferentes aos pais, brigas constantes entre os casais, agressões físicas, psicológicas e verbais, e assim sucessivamente. As agressões, elas acontecem dentro do lar das mais diversas maneiras. E nós podemos analisar alguns desses sintomas à luz do nosso texto, do texto básico que lemos há pouco. Temos nesse texto dois irmãos, duas vocações diferentes. Um é lavrador, outro é pastor de ovelhas. Um cuida da terra, outro cuida de animais. Duas pessoas diferentes, personalidades diferentes, porque Deus os fez assim. Deus os criou desta maneira, diferentes para que fossem pessoas que buscassem a unidade nos relacionamentos, inclusive dentro do lar, no relacionamento com os pais. Porque, biblicamente, quando aprendemos sobre as diferenças que temos, aprendemos também que na diferença ou nas diferenças nos completamos. Porém, aqui temos o eterno problema dos irmãos e suas diferenças muitas vezes não se completarem. Em toda a literatura bíblica encontramos histórias semelhantes. Lembrem comigo, por exemplo, a história de Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos que nascem e crescem com vidas completamente diferentes e acabam, num determinado momento, se distanciando através de uma intriga, de uma briga que envolveu toda a família, não apenas os dois irmãos, mas também preferências de pai e mãe por filhos diferentes. Em algum momento, os pais falharam, em algum momento algo não deu certo, em algum momento as coisas não se ajustaram. História também parecida que temos no Novo Testamento é a história dos dois irmãos que compõem a parábola do filho pródigo. Personalidades diferentes, cada um com o seu jeito de ser. E um determinado dia, um deles decide ir embora, porque aquele ambiente da casa não mais o satisfazia. Da mesma maneira, aquele que fica também, numa certa hora, chega à conclusão de que ele estava com tudo às suas mãos, tinha tudo o que o pai lhe oferecia, mas não conseguiu descobrir que tudo aquilo era dele, achando que era um simples empregado, um funcionário do seu pai. Os relacionamentos familiares conturbados dentro da Bíblia aparecem em diversos relatos, em diversos textos. E em todas as histórias, cada filho tinha uma habilidade em especial, como dissemos, como personalidades próprias, com seus costumes, com seus desejos, que Deus mesmo deu a cada um deles para que a utilizassem da melhor maneira possível, principalmente para a glória do próprio Deus. Agora, vale a pena voltarmos ao texto bíblico
e observarmos que a leitura que fizemos também coincide com alguns itens que queremos destacar aqui, que são atitudes que precisam ser tomadas para que a violência não reine em nossos lares. Nós vamos ver algumas delas e vamos comentar olhando sempre para o texto que acabamos de ler. A primeira grande atitude que precisa ser tomada pelo ser humano em família é a atitude de que cada um ou cada membro da família deve assumir o seu papel dentro do lar. Cada um assumindo o seu papel dentro do lar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, 6º capítulo, do 1º ao 4º versículos, traz uma orientação muito sábia e também muito atual para a nossa realidade e para esse tema que estamos trabalhando. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Efésios, capítulo 6, de 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo convida a igreja a pensar na questão muito básica e fundamental que significa o papel de cada um dentro do lar. A ideia dos pais, que devem exercer a liderança com amor, cuidar da disciplina dos filhos, são responsáveis pela orientação, pela direção espiritual, pelo sustento do lar, devem trabalhar e também semear o sentido de respeito, de cuidado de um para com o outro, de apoio, de estímulo, enfim, para com todos os membros da casa. Mas olha também para os filhos, a respeito da obediência, da honra que os pais merecem. Orientação e disciplina de uma maneira firme, amorosa e coerente, onde a amizade, o suprimento emocional, material e espiritual são cultivados dentro do próprio lar. Biblicamente, quando assumimos o nosso papel como pais e filhos, nós não damos espaço a nenhum tipo de violência, inclusive o que acontece muito dentro dos nossos lares, pelas próprias estatísticas que temos, que chamamos de violência física. Portanto, quando não assumimos o nosso papel como pais e filhos, aí sim damos espaço a esse tipo de violência e a tantas outras há tantos outros tipos que podem surgir e aparecer na nossa vida, no nosso cotidiano. Esta é a primeira grande atitude que devemos tomar. A segunda delas é a de não negligenciar as necessidades básicas que envolvem o relacionamento humano dentro de casa. A negligência quanto às necessidades básicas. Pais devem cultivar a ideia do respeito, do carinho, da proteção, da atenção e da amizade. E, como dissemos, o suprimento do lar. Mas há casos em que esposo e esposa, isso é muito importante nós destacarmos também nesse nosso estudo, que mesmo depois, muitas vezes depois que se casam, muitos querem continuar vivendo como se tivesse uma vida de solteiro, através de atitudes, amizades, comportamentos, esquecendo muitas vezes das responsabilidades dentro do lar. E quando os filhos chegam, muitas vezes a falta da atenção, do tempo, da amizade, do relacionamento, do processo da educação cristã, todas essas questões são negligenciadas
E muitas dessas questões que são negligenciadas na infância, depois estarão dando seus frutos negativos na adolescência e na juventude. A ideia é que muitas vezes o sentimento de violência vai se acumulando devido a atitudes que não são tratadas, a coisas que não são resolvidas, a problemas que ficam muitas vezes estocados em nossos corações e mentes. Questões que não são enfrentadas e não são resolvidas, tipo, muitas vezes um problema aparece dentro do lar e o outro, por não querer tratar da questão, diz, olha, isso vai passar. Não vou falar agora, não quero tocar nesse assunto agora. Outros até alegam que sempre foram criados assim e não conseguem mudar. Essa é uma outra questão muito séria que daria também só sobre esse assunto uma grande lição da nossa escola dominical. Sabe por quê? Porque a mudança é uma questão de atitude. E, se necessária, com a busca não apenas da ajuda espiritual, mas também profissional. Pessoas que podem nos ajudar diante de situações e dificuldades que temos para mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser com as pessoas que nós declaramos amar dentro do lar. É importante destacar também que muitas vezes descontamos as nossas frustrações nas pessoas que mais amamos. Pessoas que nos aguardam chegar em casa todos os dias com um sorriso no rosto, diante de problemas que enfrentamos na vida, mas que estão orando por nós diariamente dentro das nossas casas. Daí a importância de estarmos sempre atentos às orientações da palavra de Deus. Assumir os papéis dentro do lar é atitude fundamental para que comportamentos de violência não queiram nele habitar. Assim chegamos à terceira atitude que devemos tomar diante das nossas relações familiares. E a terceira atitude que coloco aqui para a nossa reflexão é tomar cuidado com as falhas pessoais. Tomar cuidado com as falhas pessoais. Nós, como todos os seres humanos, nós somos falhos. Somos pecadores. Daí, impossível não falhar. Porém, precisamos desenvolver um comportamento de vigilância em relação às nossas falhas. Há coisas que fazemos no automático. Fazemos hoje, repetimos amanhã, como uma palavra muitas vezes negativa, um gesto, um olhar, enfim, atitudes que no dia a dia vamos repetindo, mas que muitas vezes nem percebemos o quanto isso está machucando, magoando as pessoas que vivem conosco dentro da mesma casa. Às vezes são coisas básicas. Por exemplo, quando você esquece uma data de aniversário, ou enfim, uma comemoração qualquer, promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Quando olhamos para o texto bíblico, descobrimos um Caim egoísta, irado, invejoso. Daí o que acontece? Acontecem as relações físicas de agressão, e em muitos casos verbais, atitudes que ferem profundamente o próximo. A infidelidade também faz parte desta questão. A quebra dos votos, aquilo que prometemos, tantas promessas que fizemos que muitas vezes caem no esquecimento. Como somos criados com personalidades diferentes, muitas reações tornam-se às vezes imprevisíveis diante do nosso jeito de ser. Mas é importante também destacarmos que qualquer atitude, por mais simples que seja, pode se tornar um gatilho para reações violentas.
aquilo muitas vezes, como dissemos há pouco, vai se acumulando. São questões que vamos armazenando em nosso interior. E diante de certas situações, de certas dificuldades, às vezes diante de um problema que enfrentamos, como saúde, vida financeira ou qualquer outra situação, esse gatilho é disparado e acabamos ferindo pessoas que tanto amamos. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós retornamos ao texto que lemos, nós descobrimos, como já dissemos, que Deus criou tudo perfeito. Cada um no seu lugar, com a sua vocação. Perfeição vinda do próprio Deus. O que Deus pediu a Caim e Abel foi apenas a apresentação de uma oferta que fosse a entrega de coração e com alimentos da melhor qualidade, não as sobras. Deus pede que seja feita uma oferta, mas essa oferta necessitava ser com alimentos que fossem saudáveis e de qualidade, agradáveis aos olhos do Senhor. Nós aprendemos com o texto que todo tipo de violência dá à luz, por exemplo, a mentira, como agiu Caim para tentar disfarçar os seus projetos, o que ele havia feito quando foi procurado pelo próprio Deus. Antes dele conversar com Deus ou de Deus ou procurá-lo para essa conversa, ele faz um convite ao irmão. Versículo 8º do texto lido nos diz isso. Vamos ao campo, já com a intenção de promover ali um ato de violência. E um segundo momento é exatamente a resposta que ele dá a Deus, quando perguntado sobre onde estava o seu irmão. A resposta dele no versículo 9 é: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Semelhante à história bíblica, a violência ela está presente em um grande número de famílias do nosso país e do nosso planeta. Infelizmente, também no ambiente de famílias das nossas próprias igrejas. São, muitas vezes, violências disfarçadas. Podemos aqui afirmar que é triste dizer isso pastoralmente, o fato de quando ouvimos relatos de pessoas, mulheres, crianças, sendo violentadas dentro de suas próprias casas, pelas mais diversas formas. Às vezes pela humilhação, pela palavra que fere, que faz doer a alma. Mas vamos descobrindo que muitos continuam apresentando a mesma resposta de Caim. Por acaso sou eu tutor do meu marido, da minha esposa ou dos meus filhos? Biblicamente, aprendemos que tutor é aquele que protege, que ampara, que dirige, que defende, que cuida e também que pastoreia. Até porque a ideia da pastoral é uma responsabilidade de toda a igreja, de todos aqueles que se declaram filhos e filhas de Deus. A igreja precisa ser uma voz profética que vise a cura das nossas famílias nas suas mais diversas enfermidades. Voz de amor, não de violência, voz de denúncia e anúncio da solução a partir da graça restauradora de Deus. É isto que queremos deixar a você neste momento, nesta segunda lição que tratamos desse importante tema. O tema ele é levantado para que as nossas famílias pensem nas responsabilidades que têm diante das situações e também, por que não, para, buscando a orientação de Deus, evitarem outras situações, outros problemas que possam gerar violência dentro do lar e assim viverem debaixo da paz e da graça de Cristo. Que possamos ser a igreja do cuidado, a igreja da proteção, a igreja da segurança, do amparo,
a igreja que aponta a direção a seguir, que as nossas famílias sejam luz que ilumina a vida de outras famílias que não conhecem o grande e poderoso amor de Deus. Por isso que somos chamados para proteger e amparar, para dirigir e defender, para cuidar e pastorear. Queremos que com isso, você e sua família também sejam ricamente abençoados, de tal forma que o grande amor de Deus, alcançando o seu lar, possa dar ao seu lar muita paz, muita alegria, muita certeza do cuidado e da proteção do Senhor. Queremos deixar com você o nosso abraço em Cristo Jesus e já convidá-lo para a próxima aula que trataremos na semana próxima, intitulada A Violência no Contexto Eclesiástico, onde estudaremos um pouco sobre as nossas relações dentro da igreja, o nosso jeito de viver, os nossos relacionamentos entre irmãos também. Que Deus te abençoe e te guarde, fique na paz de Deus, tenha uma semana abençoada e receba o nosso abraço no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.